Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 114 do estudo básico de Espiritismo. Fazemos nessa sequência de vídeos, então, a leitura sequencial do Livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado, que foi o primeiro livro que Allan Kardec, o fundador da doutrina espírita, fez. Esse foi o primeiro livro, mas existem vários outros livros. Toda essa história de quem foi Allan Kardec, como ele formou a doutrina espírita, com perguntas que ele fazia e respostas que ele recebia da espiritualidade, os principais conceitos, fundamentos espíritas. Bom, a gente fala sobre tudo isso na aula 1. Então, se você está começando agora, está querendo conhecer um pouco mais o Espiritismo, mas não sabe nem o que é o Espiritismo, vale muito a pena você depois assistir a aula 1. E nós já estamos na aula 114. Toda aula a gente lê um conjunto de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Semelhante fazem todas as casas espíritas que possuem escola, um centro de estudo. Nós fazemos aqui também. Lemos então o Livro dos Espíritos. E lemos também, antes da leitura do Livro dos Espíritos, uma página de abertura, normalmente um livro da doutrina espírita. Escolhemos aqui para ler as páginas do livro Caminho, Verdade e Vida, esse outro livro que aparece aqui do lado, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Bom, eu recomendo sempre que você tenha em casa os livros, o Livro dos Espíritos e também o Caminho, Verdade e Vida, que é um livro maravilhoso para você utilizar de abertura no seu evangelho que você faça em casa, por exemplo. Então, é uma página por texto, a gente lê então uma página, faz a compreensão dele e é o nosso momento de reforma íntima. E aí, depois que a gente lê, faz o entendimento dessa página do Caminho, Verdade e Vida, nós vamos então para a leitura do Livro dos Espíritos. Bom, a leitura do Livro dos Espíritos hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre egoísmo, o maior, o pior dos males. Aquele mal que gera os outros maus, Então, o egoísmo é terrível. E nós vamos ver as perguntas que Kardec fez e a resposta que ele recebeu, então, da espiritualidade. Nós estamos na terceira parte, no capítulo 12, falando sobre perfeição moral. E hoje falaremos sobre egoísmo. Bom, vamos começar então com a leitura de Caminho, Verdade e Vida. O texto de hoje, do Caminho, Verdade e Vida, ele tem o título Parentela. E o Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje diz: E disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Está em Atos, capítulo 7, versículo 3. Muito bem, vamos agora para a explicação de Emmanuel sobre o versículo. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas,
por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera das maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer, na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Muito bem, um belo texto de Emmanuel. Vamos então fazer a interpretação aqui, a compreensão do texto e tirar daqui os aprendizados, né? Então o versículo começa com: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Então era aqui uma convocação aqui para seguir para a terra de Deus, em direção à terra de Deus, no sentido aqui figurado, né, simbólico, mas querendo dizer, olha, o caminho de Deus. E para isso, muitas vezes, temos que largar o passado, largar a terra, largar, às vezes, até a família, como disse Jesus também em Lucas, também comentou. E os discípulos responderam, nós estamos aqui, né? Nós largamos parentes e estamos aqui presentes, te seguindo. E por vezes, né, temos que perceber que, olha, não dá para a gente ficar atrelado a parentes, né, a parentela, que não querem evoluir, que não querem crescer. Como disse Emmanuel aqui, existem parentes que vão debochar, que vão rir porque você está no caminho da retidão, que você está dizendo não para os desejos que eles estão tentando puxar, te levar, né? E às vezes alguns parentes não compreendem isso, e vão debochar, e vão rir, né? Mas devemos seguir com a nossa fé, com o nosso raciocínio noético apontando a direção. E jamais aceitar o caminho mostrado por outros, que normalmente é o caminho da perdição, é o caminho errado. Então esse talvez seja o principal aprendizado aqui. Emmanuel comenta também que existe uma diferença de família e parentela, né? Parentesco, pessoas que são parentes, mas não são da mesma família, não estão na mesma sintonia de vibração que você, né? Que um indivíduo que está no caminho da retidão, no caminho de Deus, está. Então, dificilmente você encontra, né, pessoas que estão também na retidão. Infelizmente, a maioria, num planeta de provas e expiação, a maioria está no caminho errado, está fazendo as escolhas erradas, está escolhendo o mal frequentemente e vão tentar te puxar, vão tentar te tirar da retidão. Então esteja sempre preparado para dizer não. E aquilo que Jesus disse, o sim, sim, o não, não, saber tomar as rédeas das tuas escolhas e não ir pela sociedade ou pela parentela, como diz o texto aqui, né? Então comenta Emmanuel, é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. E aí Emmanuel chama a atenção de que, olha, família são aqueles que estão realmente sintonizados, estão na mesma direção, no mesmo caminho, provavelmente até fazendo constantemente juntos ali o seu evangelho no lar, na sua casa, orando juntos. Então esses sim, esses estão em retidão, esses são família. Os outros
que debocham, que não querem nada com o teu caminho da retidão, de elevação espiritual, de elevação como ser humano, né, de elevação como um ser espiritual. Não, esses aí vão ficar debochando, mesmo sendo parentes, mas não estão em sintonia. Ainda, a gente como espíritos, a gente tem esse grande aprendizado, essa grande compreensão de que Deus está esperando, Deus fica lá esperando e tem toda a paciência e sabe que podemos levar várias encarnações até conseguirmos a evolução perfeita, até sermos considerados espíritos perfeitos. Então Deus tem essa compreensão, tenhamos nós também, de que todos têm o seu momento, o seu tempo. Às vezes um indivíduo está mais atrasado em uma determinada questão e pode estar mais adiantado em outras questões, mais de outros tipos de sabedoria e de aprendizado. Sabemos disso. Então também não é para nos acharmos melhor do que os outros, de forma alguma. Mas se temos certeza que o caminho da retidão é o caminho correto, é o caminho de Deus, é o caminho que, acima de tudo, nos dá essa paz interior, essa tranquilidade, essa fé, então devemos seguir em frente e nos afastar até de alguns parentes para não nos atrapalharem, né? É lógico, devemos tentar ajudar, devemos tentar falar uma palavra amiga, explicar o porquê do caminho de Deus, né? Porquê do caminho da retidão. Mas, caso não seja permitido, porque muitas vezes não é, muitas vezes volta deboche, volta sarcasmo, volta palavras ruins, aí nos afastemos e, de longe, sirvamos de exemplo, ou seja, vamos servir de exemplo, mas afastados. E o irmãozinho, observando, ele aos pouquinhos ele vai vir atrás também. E comenta Emmanuel, recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera das maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmoecer na exemplificação. Quer dizer, exatamente o que eu comentei, né? E praticar o bem como exemplo, acima de tudo, como exemplo para todos os parentes que não quiseram ainda entrar no caminho da perfeição, no caminho da retidão. Sirva de exemplo, faça sempre bons atos, boas palavras, se afaste de maledicência. Se chegou perto, está falando alguma coisa ruim de alguém, ou está falando alguma coisa ruim do mundo que seja, corrija, diga, não, mas isso vai se resolver rapidinho, mostre positividade, pensamento bom, constante. E se o irmãozinho não compreendeu, se afaste. Está fazendo fofoca, está falando mal do outro, está falando mal do ciclano, né? Colabore com ele, ajudando-o a compreender o erro, mas positivamente, sempre com palavras humildes e bondosas. Então oriente e diga, olha, não vamos falar mal do outro porque não está presente. Vamos ajudá-lo. O que a gente pode ajudá-lo? Vamos pensar positivamente. Positivamente, a gente não aponta o dedo. A gente pensa sempre como podemos ajudar. Todo mundo erra. Todo mundo está sujeito a erros. Vamos ajudar, então, uns aos outros. Esse é o convite aqui que Emmanuel nos faz. E aí continua. Porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Ou seja, servindo de exemplo, mostrando o caminho, as boas práticas de amor, de caridade, positividade, palavras boas para com todos, afetividade, né? Inteligência afetiva, como falamos sempre aqui no canal. Você está mostrando o caminho para todos
os seus parentes. Bom, então é isso. A verdadeira família é a família que está unida em sintonia, unida em vibração, que está realmente em retidão no caminho de Jesus. Os demais são parentes. Temos que ter isso em mente e saber diferenciar, para não pegar o caminho errado de um parente qualquer. Muito bem, pessoal. E vamos ajudar sempre, né? Sempre ajudar os parentes, os irmãos, de uma maneira geral, não só parentes e família, que foi o exemplo aqui dado por Emmanuel, mas aonde você for, né? No trabalho, no dia a dia seu, por onde passe, sempre plantando bem, com um sorriso, com amor, transbordando amor constantemente. Constantemente. Quando a gente começa numa vibração de positividade constante, amor a Deus, oração, a gente começa gradativamente. Não é um estalar de dedos, é gradual, é crescente. Começa a transbordar amor por onde você vai. Junto com inteligência afetiva, você vai transmitindo elogios, boas palavras, palavras de carinho constante, sugestões de melhoria, e aí vai sempre ajudando a todo mundo que esteja no caminho, tá? E aí você vai notar uma grande diferença na sua vida, porque aonde você passar, você vai receber energia boa de volta, voltando para você. E aí tudo muda, porque muda a tua energia, muda o teu campo vibratório, a tua egrégora, a egrégora da tua casa melhora também. E só chega coisa boa de volta. O universo retribui, seguindo as leis de Deus. O universo retribui somente coisa boa. Bom, pessoal, então sobre parentela, esse foi o texto de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos. Bora lá. A leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Estamos na parte 3. A parte 3 fala sobre as leis. Já falamos sobre todas essas leis que aparecem nesse quadro azul aqui do lado. Todas essas leis. Estamos na última, no capítulo 12, falando sobre a perfeição moral. O que preciso ser para atingir a perfeição? O estágio de um espírito perfeito. Sabemos que é o nível mais elevado, né? Dentro do nível espiritual, é o espírito perfeito, também chamado de espírito puro. Bom, e aí estamos lendo, então, esses tópicos aqui de baixo. Já lemos as virtudes e os vícios, perguntas de Kardec sobre virtudes e vícios. Lemos também na última aula paixões e hoje vamos falar sobre as perguntas sobre o egoísmo. Vamos da questão 913 até a questão 917. Bora lá então. Pergunta 913 de Kardec. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Resposta dos Espíritos. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo,
visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Muito bem, uma belíssima e completa resposta dos espíritos. Às vezes passamos nessa encarnação diversos problemas, às vezes problemas que se repetem, né? O mesmo problema novamente. E passamos de novo, e oramos a Deus. Deus vem ajudar, nos tira daquele problema, mas depois ele vem mais à frente de novo. Né? E por que precisamos parar e perguntar por que, meu Deus, esse problema ou estes problemas se repetem com frequência? O que eu tenho que aprender? E na maioria das vezes, como diz o texto que acabamos de ler, que os espíritos indicam, na maioria das vezes, está por trás de tudo o ego. O ego. Ah, mas eu tenho um prazer da matéria, de ter bens materiais, eu adoro bens materiais, né? E aí, se você for a fundo nesse prazer, nesse desejo material, você vai encontrar o ego. O ego está atrás, dizendo, olha, eu quero para mostrar. Eu quero porque eu quero mostrar para os outros que eu sou melhor, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O ego provoca guerras. O ego já provocou guerras entre povos. Morreram milhares de pessoas por causa do egoísmo. Ou de um ser, de dois seres, ou às vezes até o ego de uma nação. Às vezes também pode ser inflado e acabar gerando guerras, gerando conflitos, onde morrem muitas pessoas. Então o egoísmo é o primeiro, o maior dos males que temos que trabalhar em nós mesmos. Constantemente tiremos esse aprendizado hoje dessa leitura que acabamos de fazer na questão importantíssima 913. Quando, na verdade, deveríamos o tempo inteiro estar atuando de forma humilde, de forma simples, evitando a competição. Avalie ao longo do dia quantas vezes você entra em processos de competição. Seja no trabalho é muito comum, né? Muito comum você se comparar. Às vezes o cérebro, quando você percebe, você está se comparando e está falando mal do outro amigo que está trabalhando junto, porque ele não sabe fazer isso, ele não sabe fazer aquilo, mas é uma forma de você competir. A competição, infelizmente, ela vem enraizada dentro do nosso subconsciente e às vezes aflora alguns sentimentos de competição que estão lá enraizados, às vezes até de várias gerações de competição. Desde a Idade da Pedra, corremos atrás do alimento. Para quem chegar na frente se alimenta, quem chegar depois na corrida não se alimenta. Brigamos por causa de alimento, por causa de reprodução. Corremos para fugir também de um animal predador. Então, essa luta da competição que temos que sempre chegar na frente para sobreviver, inclusive, isso vem desde a era pré-histórica, desde a era em que o ser animal predominava quase que totalmente. Mas hoje em dia não. Hoje em dia quem tem que predominar é o ser espiritual. E aí temos que controlar e corrigir os processos de competição. Sempre que temos um processo de competição indevido, devemos controlar, retirar ele e dizer não. E pensamento bom sempre. O fulano, o fulano, ele não trabalha direito, ele faz aquilo ali de qualquer jeito. Não faça esse pensamento, jogue por cima um outro. Ele é bom, eu vou ajudá-lo mais ainda. Em que eu posso ajudá-lo? Vá lá e faça um elogio. No seu trabalho,
elogie constantemente. Elogio, isso é o elogio no trabalho é uma prova de que você reconhece e quer bem a todos. E não competição. Trabalhe sempre de forma colaborativa. E isso vale para em todos os locais. Retire a competição da sua vida e coloque a forma de colaboração. Quantas brigas de trânsito ocorrem, a maioria delas por causa de egoísmo? Porque um passou à frente do outro e aquele que foi ultrapassado não suporta e sai acelerando e buzinando. Né? E por aí vai. No trânsito, então, a gente vai citar 10 casos, 20 exemplos de egoísmo e que o ser não suporta ser superado pelo outro. Ele acha que aquilo ali é uma afronta ao ego dele. Então, o ego, pessoal, é muito importante controlarmos durante todo o nosso dia e transformarmos a competição em colaboração, seja do nosso trabalho, seja em casa, em qualquer lugar. Tente retirar cada vez mais a competição e observar, toda vez que você está com um pensamento de ego, um pensamento de competição, retire fora. Diga não, trabalhe sempre com o racional ligado e com o racional da sua razão noética, aquela razão interior maior que temos, que faz as escolhas corretas, pensando antes de falar qualquer coisa. Né? Razão. E filtrando até os pensamentos. Bom, pessoal, essa foi a 913, hein? Esticamos um pouquinho mais ela, mas é uma importantíssima. Muito boa questão. Vamos à questão 914 agora. Pergunta de Kardec. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Então Kardec pergunta, olha, parece bem difícil a gente tirar o ego completamente do coração humano, né? Será que um dia vamos consegui-lo? Vamos conseguir isso, né? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Muito bem, então os espíritos mais uma vez aqui apontando para a educação. Então tudo começa na educação dos seres, né? E a sociedade tem responsabilidade para gradativamente modificar e diminuir as sensações de individualidade que levam ao ego, né? De competição. E temos visto isso gradativamente acontecer na sociedade, né? Lembrando que esse é um texto, né, o texto do Livro dos Espíritos é um texto de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Então as perguntas de Kardec, né, dizem muito respeito àquela sociedade. Não que a nossa hoje esteja maravilhosa, longe disso, sabemos disso, né? Mas com certeza está muito melhor do que estava em 1857. Bom, hoje nos vemos mais de forma mais irmã, tratamos todos de uma forma mais igual, cada vez mais amorosamente. É gradual, passo a passo. Sabemos que ainda falta muito para atingir o ideal, mas vamos aos pouquinhos, passo a passo, chegando lá. Essa foi a questão 914. Vamos à questão agora, 915. Pergunta de Kardec. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Essa pergunta de Kardec, né? Então, ele diz aqui que, olha, por ser inerente à espécie humana, né, a gente não vê
os animais tendo egoísmo, né? Segundo Kardec aqui, é da espécie humana. O egoísmo não constituirá, então, sempre um obstáculo ao reinado do bem, ou seja, da prática do bem absoluto na Terra? E a resposta, então, dos espíritos, né, é exato, que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes, apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, porque não haverá 10, havendo 10, porque não haverá 1000, e assim por diante. Então, o que os espíritos comentam aqui nessa resposta é que trata-se de uma questão de depuração do espírito. Após várias encarnações sucessivas, vamos aos poucos percebendo e trabalhando e melhorando essa questão do ego, percebendo cada vez mais que estamos todos juntos, evoluindo, em progresso. Somos todos filhos de Deus, todos erramos. Não aponte o dedo, porque nós erramos também, então não aponte o dedo. Não julgue o outro, julgue as ações. As ações fazem parte da nossa evolução, então as ações temos que constantemente avaliar. Errou, acertou. Errei, acertei. Inclusive as nossas próprias ações. Mas não julgue o ser, de forma alguma. E é isso. Então, em várias encarnações, vamos aos pouquinhos chegando lá. E os espíritos comentam, olha, não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante de caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Então, o que eles dizem aqui é que, olha, muitas vezes a virtude não observamos. Temos que observar mais as virtudes da bondade, da humildade constante. Né? Como disse Jesus, aquele que se humilhe será exaltado. E isso vale em todas as posições sociais, em todos os locais por onde você vá. Sempre se coloque de uma forma humilde. Quando for fazer uma pergunta, quando for oferecer algo a alguém, ofereça do coração, com humildade, servindo constantemente a todos os irmãos. E é isso, praticar constantemente, pessoal, a humildade e retirar o ego de dentro de nós, tá? Perceber que para evoluirmos de fato, a nossa evolução é nossa, é pessoal. Mas para evoluirmos, dependemos desta compreensão de que somos todos irmãos e que precisamos nos ajudar constantemente com caridade, bondade, amor, exemplo, e aí tentar ajudar os irmãos que também quiserem se erguer e vir junto, né? Vamos agora, então, à questão 916. Pergunta de Kardec. Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito?
Então, o que Kardec comenta é que, olha, longe de diminuir, o egoísmo parece que ele cresce junto com a civilização. Então, conforme a civilização vai crescendo, né, a gente sabe disso, aumentam ali os apegos da matéria, é isso que Kardec quer dizer. Os apegos, os luxos da matéria, e o egoísmo, ele não se mantém, né? É mais difícil de você ser humilde quando você tem muita posse, muita riqueza, né? E aí entramos naquela questão da riqueza, do rico que não vai para o céu porque não consegue vencer os apegos da matéria, os desejos e os prazeres da matéria que o arrastam, né? Eu acho que é por aí a pergunta de Kardec. Olha, quanto mais cresce a civilização, parece então que ela excita o egoísmo, aumenta o egoísmo. E aí a pergunta é, como poderá a causa destruir o efeito? E a resposta dos espíritos: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse, o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Muito bem. Então, uma excelente resposta. E os espíritos comentam aqui respondendo a Kardec de que, olha, às vezes o mal tem que chegar ao excesso para que se perceba a necessidade do bem e das reformas, ou seja, das melhorias, que se perceba a necessidade de extirpar, de cortar o ego, de reduzir o ego e aumentar a humildade do ser. Muito bem, vamos agora à pergunta 917. Pergunta de Kardec: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Uma pergunta importantíssima, porque ela é uma pergunta aos espíritos, uma indagação de Kardec que pergunta como conseguimos vencer o maior dos males, como conseguimos retirar de dentro de nós este mal chamado egoísmo, como conseguimos melhorar a nossa sociedade removendo o egoísmo. E a resposta dos espíritos é longa, mas vamos em partes lendo e explicando. Resposta dos espíritos: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo
assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Muito bem, uma belíssima resposta, né? Ainda falta muito, a resposta é longa, mas podemos entender até agora que é um trabalho gradual de redução do egoísmo, né? Redução, trabalho nosso interno, que faz parte da nossa percepção de, olha, o que eu estou falando, o que eu estou pensando constantemente, antes de falar, inclusive. Antes de falar, não vou falar isso. Essa forma de falar, às vezes, não é nem a palavra, às vezes é a forma da pessoa falar, que é uma forma muito pedante, muito de quem se julga acima dos demais. Então, às vezes, mudar as palavras para palavras mais humildes, compondo frases mais humildes. Avalie sempre as palavras que você está usando também. Pensamento, palavras, atos, sempre humildes e caridosos, bondosos para todos, né? E essa visão que o Espiritismo traz, que é uma visão sempre de um espírito que tem uma vida que leva uma eternidade, não uma vida curta, pequenininha, não, é uma eternidade de evolução. Temos muitas e muitas e muitas encarnações ainda por vir pela frente, até nos tornarmos um espírito realmente de luz, um espírito realmente puro, perfeito. Sabemos disso e humildemente temos que reconhecer isso constantemente. E perceber que essas falhas existem em todos. Todos os que estão encarnados cometem erros, cometem falhas. E temos que aceitar isso de forma mais caridosa, de forma a ajudar, a oferecer a ajuda ao irmão que está errando. Se somos nós que estamos errando, auto-perdão e correção, aprendizado e correção constante, seguindo constantemente o processo de evolução que o Espiritismo nos apresenta. Bom, então é isso. Então é essa visão maior, uma visão de um ser que vive eternamente, todos criados por Deus, mas que temos uma eternidade de encarnações para evoluir. Continua a resposta dos Espíritos. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva-se de base às instituições sociais, às relações legais, de povo a povo e de homem a homem, princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, vejam que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem, principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que esta está reservada
a felicidade dos eleitos, pois, em verdade vos digo, que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele em que se somente houver pensado. Então, os Espíritos comentando um texto de Fenelon, esse texto de Fenelon. Tá? Fenelon foi também, trabalhou junto com Kardec, também nos estudos de Pestalozzi também, então é um espírito que faleceu antes de Kardec, naturalmente, mas que também tem aí todo o aprendizado aí de Pestalozzi e tal, ele também tem grande participação. Bom, um texto muito lindo, né, que nos fala justamente de que, olha, aquele ser que não se adequar e não parar de pensar somente em si, será visto por Deus também como um ser que tem muito que aprender pela frente. E não será atendido, não será ajudado em seus pedidos, muitas vezes. Por quê? Porque só pensa em si, provavelmente em tudo que está pensando e tudo que está pedindo a Deus é pensando somente em si próprio. Então, vamos pensar bastante aqui no que nós pedimos a Deus também, constantemente, em nossas orações. Será que nós estamos pedindo a todos? Ou sempre olhamos só para nós mesmos, né? Então vale a pena esse pensamento também. Se queremos merecer, mostremos que a gente merece, que a gente pensa nos demais, que não estamos só pedindo para nós, né? Estamos pedindo para poder ajudar a todos. Um bom pedido é aquele que pede sempre forças, Deus. Nos dê forças, energias, para que continuemos ajudando as forças do bem a melhorar o mundo. Então, esse é um pedido de amor, pedido de energias de Deus, para que nos mantenha saudáveis constantemente e nos dê forças para que ajudemos as outras pessoas. E esse é um pedido que sempre, sempre é atendido. Porque mostra, acima de tudo, que o ser não está pensando em si próprio. Bom, continuam então os Espíritos. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social da família, aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres
como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar, assim, o filho do rico como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que há naturezas refratárias muito maior do que se julga. É o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Então os espíritos reforçam aqui, olha, educação, eduque seus filhos dentro de casa, faça-os perceber que estamos todos juntos evoluindo, somos irmãos, alguns são pobres, por necessidades que passam provas atualmente. Outros são ricos, porque estão passando provas também, outros tipos de provas. Uma prova dificílima, riqueza, por sinal, porque tem que enfrentar todos os apegos da matéria. Como disse Jesus, é mais difícil o rico chegar ao reino dos céus. Porque sabia Jesus, com a sua infinita sabedoria, de que vai ser pego pelo ego. Muito constantemente, o rico é desabado pelo ego. E precisa ficar atento se quer chegar no reino dos céus. Não é impossível o rico chegar ao reino dos céus, mas precisa compreender isso e segurar o ego, reduzir, remover o ego, ser humilde, tratar bem a todos ao seu redor, carinhosamente, caridosamente, fazendo constantemente caridade, bem aos próximos, né? A toda a humanidade. Existem riquezas tão grandes que o bem produzido pode e deve ser produzido para o bem de todos, de toda a humanidade. E é isso que o rico tem que trabalhar. E o pobre? O pobre está também passando por provas que lhe exigem que ele seja resistente, que ele seja persistente no caminho da retidão, no caminho do bem, no caminho do progresso, com muito estudo e evolução. Conseguirá sair até da pobreza, mostrando a Deus, mostrando a espiritualidade, que está preparado e que sabe passar pelaquele momento. Continuam os espíritos. O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que o amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício
é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por esse efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como se combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso conduzirá. Um belíssimo trecho agora aqui dos Espíritos, né, que deixam claro o seguinte: se você não tratar o egoísmo, isso se torna um mal dentro de você, a tal ponto que você chegará num ponto de olhar para o teu amigo que está do seu lado ou até para o seu familiar e tratá-lo como um inimigo, competir com ele para ser melhor que ele, em vez de colaborar para crescerem juntos, em vez de servir de exemplo no processo de evolução, ajudando a todos ao seu redor, você vai ficar lutando constantemente. E essa vibração de luta nos traz a angústia, nos traz a insegurança constante. E a nossa vibração, que tem que ser positiva, de amor, de carinho, para atrair coisas boas para nós. Já falamos isso várias vezes aqui no canal, né? Que quando a gente está com uma boa vibração ao nosso redor, nós somos uma energia de vibração constante. Vivemos num mundo de pensamentos e esses pensamentos irradiam constantemente vibrações. Se nós estamos em vibração de ódio, de medo constante, pois vivemos num mundo de competição, de egos exagerados, você não consegue nunca uma boa vibração. E a sua vida não melhora, não progride. Então, retirar o ego de sua vida, como mostram os Espíritos, como explicam os Espíritos, você estará melhorando a sua vida, a sua paz interior. Quando retiramos o ego, sai muita coisa junto, muita coisa ruim, o ódio, a inveja, a cupidez, o ciúme, a ambição, como disseram aqui os Espíritos. Sai tudo isso junto de dentro de você. E o que entra? Entra Deus. Deus preenche, trazendo entusiasmo, alegria, amor, e aí é o momento em que começamos cada vez mais a transbordar amor, transbordar felicidade. Então é um momento muito prazeroso, que o ser que consegue viver esse momento gradativamente percebendo gradativo essa melhora constante, você vai cada vez mais procurar então e trabalhar. Porque não é um estalar de dedos, né? Como toda remoção de vício ou de qualquer outro vício que a gente tenha ou qualquer mal que a gente carregue, a gente não estala o dedo e está pronto, está curado. Não, é constante, é um trabalho de vigiar e orar. Constante, como disse Jesus. Vigiai para não cometer os erros. E oração, para nos manter sempre com pensamento em Deus, nos lembrando do nosso caminho que queremos seguir. Então é isso, esse é um trabalho aqui, um aprendizado importantíssimo para melhorar a nossa vida. De repente, aquele problema que volta sempre na sua vida vai parar de acontecer, de uma hora para outra, somente pelo fato de que você removeu o egoísmo da sua vida. Continuam os Espíritos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Uma beleza de texto, né? Esse final aqui conclui tudo aqui que nós falamos antes também, né? Destruir um e desenvolver o outro.
tal deve ser esse o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo e também no mundo futuro. Olha que eles repetiram exatamente o que eu comentei. Você vai melhorar a sua vida enquanto na matéria, além de estar melhorando você como um ser espiritual, um ser humano, um ser espiritual que vai voltar melhor desta encarnação. Então, toda vez que você perceber, trabalhando o tempo inteiro com a razão ligada, a razão noética pensando, tudo que perceber de pensamento ruim, pensamento egoísta, substitua por um pensamento de caridade. Pensou assim, esse fulano, ele não é um bom trabalhador, ele está me atrapalhando, ele está querendo... Não, substitua aquilo, reconheça aquilo como o seu ego, que não está suportando ver uma pessoa atuando bem, atuando de forma... vencendo também, mostrando o trabalho dele bom. E pense isso, coloque no lugar caridade. Como coloco no lugar caridade? Pense assim, como posso ajudá-lo? Será que não podemos trabalhar juntos? Ofereça ajuda. Elogie. Elogie uma coisa que a pessoa com egoísmo elevado jamais faz, dificilmente faz. Transmita elogios constantemente para todos ao seu redor. E trabalhe a sua humildade. Um excelente exemplo de humildade, assista ao Chico, os vídeos que tem do Chico, a entrada de Chico na entrevista que ele deu de mais de 40 anos atrás, o Pinga Fogo, em preto e branco, você encontra, se pesquisar vai encontrar. Como ele iniciou a palestra, como ele iniciou a sua entrevista de forma humilde e durante toda a sua apresentação se colocando de forma humilde perante diversos entrevistadores que queriam provocá-lo, que queriam achar falhas em sua apresentação de amor e de caridade. E ele foi sempre humilde em todas as respostas. Assista como exemplo, é imperdível. Programa Pinga Fogo com Chico Xavier. Meus queridos, encerramos hoje na 917. Muito proveitosa essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. E temos um objetivo muito grande, que é remover o egoísmo de nossas vidas. Bora lá então, trabalhar constantemente para isso. Nos vemos agora na próxima aula. Na próxima aula, vamos falar sobre os caracteres do homem de bem. O que caracteriza o homem de bem? Kardec vai perguntar. E aí os espíritos vão responder. Muito bem, nos vemos então na próxima aula. Muita paz e luz no coração de todos. Até lá.